Bom dia a todos e todas. Hoje são 23/11/2023. Estamos aqui no projeto de formação continuada. Só um minuto. Estamos aqui no nosso projeto de formação continuada, fomentado pela FAPERJ, formação continuada em esporte, escola e cultura, que é o nosso grupo de pesquisa, né? Ele tem a liderança do professor Marcos Miranda, do professor Felipe Triani, com a minha coordenação e a coordenação deles, que tem feito diversos encontros ao longo desse ano, e esse projeto ele se estende até meio do ano que vem. A ideia desse projeto foi trocar experiências com os professores da Rede FATEC, trazendo conhecimentos da academia e práticos que possam ser absorvidos, trocados, né? Que possam ser utilizados no cotidiano desses professores da FATEC. Realçar aqui a presença do professor Jorge Moreira, meu amigo, sem o qual o nosso projeto não teria acontecido, a participação dele sempre efetiva e determinante. Então, a gente tem hoje aqui a presença da professora Ana Cláudia Ribeiro. A professora mestra Ana Cláudia Ribeiro, ela é membro do Grupo de Pesquisa em Escola, Esporte e Cultura, e ela tem sua formação sempre ligada às atividades aquáticas, em especial à natação. Tem uma experiência muito ampla em organização, gestão e ministrar aulas para diversas faixas etárias, né? É gestora e proprietária da Academia Golfinho, com 30 anos de experiência no Rio de Janeiro, na zona sul do Rio de Janeiro, e nós convidamos ela principalmente porque do grupo ela é uma das que tem a maior expertise com essa relação entre a questão pedagógica e a própria utilização desse conhecimento pedagógico na produção do conhecimento. A professora Ana Cláudia vai se pautar na própria experiência ao longo desses muitos anos, mas também levar em consideração a discussão realizada, né, a apresentação do professor Dr. Guilherme Tucher, que é professor da UFRJ, e que esteve conosco no nosso último encontro deste projeto. Então, a partir das ponderações do professor Guilherme e da experiência da professora Ana Cláudia, foi produzido um material que depois vai ser também disponibilizado aos professores. A ideia do projeto, e como legado desse projeto, é que os professores possam, ao final, ter esse material para consultar, para discutir com outros professores. É um projeto totalmente voluntário, com apoio da FATEC em relação à presença dos professores. Então, na verdade, esse projeto ele é um projeto para a sociedade, mas também voltado especificamente nessa perspectiva pedagógica para os professores da Rede FATEC. Tá bom? E esse edital que nós conquistamos já foi entregue aproximadamente R$ 37 mil em material esportivo à Rede FATEC. Estão sendo organizados esses eventos. Vamos ter um seminário com a coordenação do professor Felipe Triani e do professor Marcos Miranda e do professor Jorge Moreira, que a gente está sempre tentando organizar esse processo. Então, acredito que a gente, na medida do possível, tentou oferecer a todos aqueles presentes e os que hoje não puderam estar aqui, mas que estiveram em outros momentos, o melhor para que a gente possa evoluir em termos de conhecimento pedagógico, de prática interventiva para os nossos alunos, que, em última instância, é para isso que nós estamos aqui. Tá bom? Então, professora Ana Cláudia, seja bem-vinda. Espero que você consiga, e tenho certeza que vai, passar esse conhecimento e trocar, na verdade, porque sempre essa... Às vezes as pessoas falam assim, não, porque eu vou fazer uma palestra. No meu modo de ver, é sempre uma via de mão dupla. Porque, ainda mais aqui com professores muito experientes da rede, que trabalham há muitos anos, então, na verdade, é uma troca de possibilidades, de discussão. Eu acho que, a qualquer momento, o professor pode comentar e fazer algum tipo de intervenção, sugerir algum tipo de prática que tenha dado certo ou questionar aquilo que está sendo falado, porque, na verdade, essa produção do conhecimento é efêmera. Então, o que hoje a gente utilizava, pode ser que não utilize daqui a algum tempo, e o que a gente utilizou lá atrás, que não servia mais, pode voltar a servir hoje.
essa liquidez do processo interventivo é o que torna a vida do professor mágica, e a gente poder transitar entre o moderno e o antigo. Então, a gente tem bastante possibilidade de troca aqui. Tá bom? Professora, seja bem-vinda mais uma vez. Agradeço ter aceito o desafio proposto pelo professor Marcos Miranda e pelo professor Felipe. Então, fique à vontade, que estamos ansiosos aí para te ouvir. Bom dia a todos e todas. Primeiramente, agradecer o convite, professor Silvio Teles, professor Marcos Miranda, toda a equipe de organização da FAPERJ, FAITEC, professor Triani, aos bolsistas também, que contribuíram enormemente, vêm contribuindo, né, para a realização do projeto. Então, em primeiro lugar, muito obrigada. E a ideia é dar continuidade na discussão que foi iniciada pelo professor Guilherme Tuscher no último encontro. Vou iniciar compartilhamento aqui da tela. Vocês estão vendo direitinho? Sim? Estamos vendo, Ana Cláudia. Então, como eu disse, iniciando, a ideia é realmente fazer uma troca. Eu retirei as partes principais da apresentação do Guilherme e a ideia é fazer essa continuidade, né, dessa discussão que foi tão bem iniciada. Peraí, pronto. Então, nós podemos pensar, né, inicialmente, no enfoque das atividades aquáticas. Como esse enfoque na atualidade? Então, o que iremos ensinar e como iremos ensinar, né? Foi uma parte importante da apresentação do professor Guilherme e acredito que seja o cerne da pedagogia da natação. Temos a preocupação com o ensino dos nados, sabendo que o ensino dos nados ele começa na fase de adaptação, que é uma fase muito rica, muito importante, é um processo, né, na adaptação aquática, e se estende por todo o aprendizado dos nados até a técnica dos nados. Então, acredito que esse seja um ponto muito importante, pois muitas vezes se considera o enfoque apenas para o ensino dos nados, desconsiderando o processo de adaptação, do qual nós iremos falar mais adiante. A segurança aquática, a importância de se entender o ensino das atividades aquáticas voltado também para a autonomia da criança e desse adulto em ambientes aquáticos. Então, temos campanhas, temos hoje uma preocupação mundial com a questão dos afogamentos. Então, esse sim é um objetivo tão importante quanto. Prazer na atividade física, né? Estamos vivendo a epidemia do sedentarismo infantil, principalmente motivado pelas telas, né? Pelo uso de telas com as crianças já muito pequenas. Então, encontrar uma atividade física na qual as crianças tenham prazer e a gente tenha essa adesão maior engajamento, é um ponto importante que precisa ser considerado também. E, além disso, que contribuição para o desenvolvimento dessa criança a atividade que nós estamos propondo fará? Que enfoque nós podemos ter, então, de uma maneira mais globalizada, não pensando na natação apenas restrito nos 4 nados, né? Então, a gente pensar numa natação para além dos 4 nados. Inicialmente, nós podemos olhar que eu tenho uma coisa aqui na minha tela que não está dando para ver direito, mas a adaptação ao ambiente, ela é uma adaptação que precisa ser realizada, já que o meio terrestre é totalmente diferente do meio aquático. Então, uma série de ajustamentos precisam ser feitos pelo praticante que está acostumado no meio terrestre para o meio aquático. Então, inicialmente, a resistência do ar, né? A gente anda com tranquilidade na terra, mas na água é muito mais difícil. O equilíbrio, que é vertical dentro da terra, na água, fica totalmente diferenciado. Nós necessitamos estabelecer o equilíbrio horizontal, né, para diminuir a força de arrasto, a força de atrito. Os nossos apoios são plantares e dentro d'água é necessário perder esses apoios. Isso é motivo de muita insegurança, de muita instabilidade pelo praticante.
Nós temos na terra a ação da gravidade, no meio aquático a ação do empuxo, né, que te coloca para cima. A respiração é um ponto importantíssimo, porque nós respiramos de uma maneira automática e dentro d'água essa respiração precisa ser invertida. Nós precisamos soltar a expiração pelo nariz. Então, isso é um motivo de aprendizado, e um aprendizado complexo, inclusive. O equilíbrio das pernas que modifica, nós temos as pernas mais motoras, que passam a ser mais equilibradoras, e os braços, inversamente, que são mais equilibradores, na terra, são mais propulsores. Ou seja, é uma série, né, de modificação que acontece com esse aluno iniciante quando ele é inserido no ambiente aquático. Então, essa adaptação ao meio aquático, ela vai fazer a relação desse organismo, entendendo sempre o organismo numa visão biopsicossocial, com todos os seus aspectos bem abrangentes, né? Cognitivos, emocionais, e a tarefa. Pensando na tarefa, qual a complexidade dessa tarefa? Qual é a dificuldade dessa tarefa? Qual é a distância que eu estou pedindo para esse aluno realizar? Com relação ao ambiente, que ambiente é esse? Nós já vimos que o ambiente aquático tem uma série de modificações. Temos uma profundidade maior, a piscina é aquecida, é coberta, é uma piscina grande, tem outras atividades acontecendo. Então, essa integração do organismo, da tarefa e do ambiente vai contribuir e vai interferir para essa adaptação ao meio aquático. Então, esse artigo nós conseguimos publicar agora em outubro, e ele buscou justamente investigar a relação da profundidade, a gente pensando no ambiente, com a aprendizagem da natação infantil. E nós conseguimos, como resultados, perceber tanto aspectos emocionais quanto pedagógicos, no qual a profundidade apareceu como um grande motivo de medo. E as piscinas com menor profundidade, raias, barras de apoio, traziam maior sentimento de segurança para os alunos. Outro resultado que apareceu para a gente nesse estudo foi que a sensação de ser submerso ou mergulhado é extremamente desagradável, causa medo, podendo causar até fobia se for persistida, né? Se for continuada, mesmo com a negativa da criança. Sendo assim, nós podemos olhar a adaptação ao meio aquático como a integração ao meio aquático desses sistemas de funcionamento do sujeito com emoções e significados próprios. E aí, nós olhando o sujeito com os seus aspectos emocionais e individuais, a pressa não deve existir, porque se eu tenho um ritmo individual para cada aluno, que pressa é essa? A pressa, muitas vezes, é a pressa do profissional, você tem um tempo estabelecido para fazer essa adaptação que não deve acontecer, porque se a gente respeita o ritmo da criança, a gente não tem um tempo determinado, ela vai ditar esse tempo dessa adaptação. Eu estou falando criança aqui, mas adultos também, né? Adultos que têm medo no processo de iniciação, eles têm o seu tempo próprio e isso precisa ser respeitado. Outro ponto muito importante é com relação à adaptação na borda, sendo uma adaptação extremamente necessária, né? E eu gosto de falar que a adaptação na borda, ela é aula, ela é parte de aula. E muitas vezes acontece o equívoco de se imaginar que a aula é nadando, né? Com a criança já realizando todas as atividades propostas, e a adaptação na borda é um momento onde o aluno está sendo estimulado, onde o aluno está assistindo, muitas vezes, os outros amigos, onde o aluno está podendo se relacionar com esse ambiente, que é um ambiente diferenciado, com o professor, mesmo sentadinho na borda. E muito importante, então, será essa escuta dos medos, das manifestações que são trazidas por essa criança. Muitas vezes não trazidas verbalmente, muitas vezes trazidas através do olhar, muitas vezes trazidas através de uma necessidade de asseguramento, né? Uma criança que segura mais fortemente a mão, o colo,
o pescoço desse professor. Então, são manifestações de medo que aparecem, é importante que sejam validadas. Então, quando nós pensamos na aquisição das das habilidades aquáticas, entendendo que existe uma progressão de movimentos simples para os complexos, como acontece no desenvolvimento motor de uma maneira geral, de movimentos fundamentais, que são pular, pendurar, girar, cair, para os movimentos especializados e esportivos, como acontece em qualquer outro esporte, vamos pensar aqui no voleibol, no futebol. Então, no ambiente aquático, da mesma forma, isso vai acontecer. Os movimentos vão se modificando a partir dessa interação que é dinâmica com o ambiente aquático. A partir de cada experiência, esse aluno vai modificando, vai se fortalecendo, vai criando, se forem, obviamente, experiências positivas, vai criando maiores vínculos com o ambiente aquático. Então, trazendo aqui, me apropriando da fala do Xavier e Manuel, as habilidades básicas que são envolvidas na locomoção aquática, elas resultam dessa diversificação motora pela qual o nadador passa durante a infância. E, muitas vezes, atividades terrestres que não têm exatamente uma ligação com a água também podem contribuir no sentido do aluno ter equilíbrio, coordenação, mesmo que fora da piscina, que ajude também nessa integração quando ele estiver no meio aquático. Então, vai ser um aluno com repertório motor mais rico, podemos pensar assim. Então, essas experimentações, elas vão acontecer no corpo, no tempo e no espaço. E aí nós podemos pensar, nossa, mas qual seria a relação, por exemplo, de um aluno que pula muito bem, muitos saltos? Eu terei as saídas de bloco, né? As saídas de bloco, elas vão envolver tanto a parte do mergulho, a parte de coordenação de rosto, de face, de descontração facial, como também a coragem de pular, né? A coragem de se jogar. Então, um aspecto emocional muito importante que pode ser trabalhado de outra forma, de inúmeras formas diversificadas. Os giros e as cambalhotas vão ajudar? Vão. Nós temos as viradas olímpicas que necessitam dos giros e das cambalhotas, né, bem desenvolvidos. As atividades com bolas são importantes, eu pensar nos arremessos. Sim, podemos pensar que para realizar uma braçada, o aluno precisa conhecer o seu corpo, conhecer a capacidade, né, de ação desse corpo no tempo e no espaço, esse potencial. Acontece da gente pedir para realizar uma braçada, muitas vezes do nado borboleta, e o aluno não conseguir mover os braços para frente, ele confunde e gira para trás, e às vezes você dá o comando, que seria um movimento para frente, e ele não tem ainda desenvolvido esse movimento. Então, quanto mais vivências esse aluno tiver com o seu corpo, no sentido do seu esquema corporal, de movimentação, de potencialidade de ação, isso poderá ajudar. O nado cachorrinho é importante, mas o crawl é com o rosto dentro d'água. Será que o cachorrinho poderia ajudar? Sim, nós estamos falando também da segurança aquática, né? E muitas vezes, no mar, principalmente, a cabecinha precisa ficar fora para nos localizarmos em relação aos perigos. A água do mar é muito salgada, então é necessário que essa cabeça esteja mais elevada. Ou seja, quando nós pensamos de uma forma mais ampla, para além dos 4 nados, nós abrimos inúmeras janelas, inúmeras possibilidades de realização de movimentos que vão contribuir, vai ser o nosso próximo tópico, para esse desenvolvimento global, que é um dos objetivos do trabalho, como nós falamos. Então, pendurar, escorregar, balançar, subir, descer, escalar, e são inúmeras, né? Eu falo que é infinito, são inúmeras possibilidades, não tem certo, não tem errado, e a gente só acrescenta ao trabalho essas possibilidades de movimentação, tá? O trabalho acaba ficando mais rico. Então, nós temos, com os objetivos, conteúdos
na fase de adaptação, nós selecionamos aqui alguns objetivos que são principais, né? São conteúdos principais a serem trabalhados, que vão ser modificados a cada nova experiência. A respiração, então, que esse aluno vai ter um ritmo respiratório. É sabido que o aluno, com muita ansiedade, ele vai ter uma respiração curta, e na hora de realizar o nado, isso pode gerar dificuldade. É importante que essa respiração, então, seja feita de diferentes formas, né? Como nós estamos falando de criar movimentos diferentes, então, ritmos diferentes, forte, fraco, tem barulho, não tem barulho, vamos fazer uma respiração longa, uma expiração longa com em dois momentos diferentes, e você pode marcar no início do nado e o outro mais no meio da piscina. E pode misturar com movimentos, sim, claro, com movimentos de braços, com movimentos de pernas, e a gente poder fazer essa combinação da parte respiratória com os movimentos, entendendo que, muito importante para esse aluno, é essa experimentação, né? São possibilidades de experimentação. Alguns alunos têm dificuldade, inicialmente, de soprar e colocar o rosto dentro d'água, então é necessário que isso seja entendido como um processo, com paciência e, como nós falamos, com o tempo necessário. A imersão, ela vai requerer também a respiração, e é importante que seja voluntária. A imersão, a gente está falando aqui já de crianças a partir de 3 anos, e então é importante que essa imersão seja voluntária para não causar maiores medos, né? A criança mesmo, ela coloca o rosto intencionalmente dentro d'água, que seja gradativa, então essa profundidade e esse tempo de imersão, ele vai aumentando com o tempo, e aí possibilidades de realizar a imersão, ela vai começar desde molhar essa criança com o chuveiro, e aí jogos de buscar coisas no fundo, com já essa imersão voluntária. A descontração facial é uma coisa que é importante de ser bem observada, tá? Porque muitas vezes a criança ela está fazendo a imersão, ou o adulto, porém o rosto está muito tenso, com os olhos muito fechados e com a musculatura muito tensa. Então, sinal que essa imersão ainda não está bem assimilada, ela precisa da descontração. A flutuação, ela é extremamente essencial para os nados. A flutuação vai trazer o relaxamento que é necessário para o deslocamento em qualquer nado, vai trazer a posição corporal horizontal, que será essencial para que esse deslocamento seja mais eficiente, e aí ela vai demandar, então, os requisitos anteriores, que seria o controle respiratório, a descontração facial, a descontração corporal, e ainda um controle de postura. O Xavier, em seu trabalho, Xavier e Manuel, eles colocam muito isso, dessa necessidade do controle postural para a flutuação. Como é feita a adaptação para a flutuação? Muito apoio do professor, pode-se utilizar flutuadores, e, importante, que atividades espontâneas, onde a criança recoloca e tira os pés do chão, o adulto, da mesma forma, que vai experimentando esse retirar os pés do chão até ele atingir a posição horizontal. A propulsão, é importante que ela seja, da mesma forma que os itens anteriores, vivenciada com variedade. Então, variedade de flutuadores, sem os flutuadores também. A propulsão pode ser feita submersa, em cima da água, e diversos planos e eixos. Então, a gente pode trabalhar a propulsão lateral, a propulsão dorsal, a propulsão intercalando com outros nados diferenciados. E aí a criatividade do professor, ela não tem limites. É importante que esse aluno vivencie o máximo possível de experimentações que vão trazer
uma ampliação, né, desse repertório motor, que irá ajudar para o desenvolvimento motor desse aluno, de uma maneira mais globalizada. O nado completo, então, é uma combinação de tudo isso. Ele vai ser esse somatório, né, de todas essas etapas, e é a competência mais complexa. Por que é importante destacar isso? Porque, às vezes, no ensino da natação, tenta-se iniciar pelo nado completo. Só que eu preciso dos pré-requisitos anteriores, né? Então, eu preciso de uma boa flutuação, de uma boa descontração facial, e tudo isso irá repercutir na qualidade de execução desse nado. Podemos, então, avançando, essa criança que já saiu da fase de adaptação aquática e já está entrando no aprendizado dos nados propriamente ditos, também. Ela vai trabalhar pernada, braçada, aliada à respiração, mas podemos pensar além disso. Então, continuamos com os trabalhos, os giros, os trabalhos submersos, são trabalhos que vão trazer, além do prazer, que foi, né, um item que nós já citamos, essa maior capacidade, né, de domínio corporal aquático. Então, atividades variadas, atividades com bola, nós podemos iniciar também palmateios, atividades que são do nado artístico, e são extremamente prazerosas. E aí eu trazendo aquilo, mas como ensinar? Mas como é que eu vou compor a minha aula com essas atividades? Quanto tempo de aula eu utilizo para essas atividades? E é uma discussão ampla, dependendo do espaço que você tem, da instituição que você trabalha. Eu gosto muito de trabalhar de forma intercalada, eu acredito que gere mais motivação. Então, a criança nada um pouco, faz um exercício com uma bola, faz um exercício submerso e retoma para o nado, para o educativo do nado. Eu acho que é mais motivante, mas isso depende também do planejamento de cada professor e de cada instituição. Alguém quer falar alguma coisa nesse momento? Quer interromper? A gente vai passar agora para o item da segurança aquática. Alguém gostaria dessa parte anterior? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Posso dar sequência? Ei, Ana, está me ouvindo? Ana, está ouvindo? Ana? Então, eu vou dar Estamos ouvindo, sim, sequência pode falar. em mais esse Ana, Ana, tem alguém conteúdo aí aqui que da está... segurança aquática. Ana, Que tem alguém querendo a gente perguntar também alguma coisa. apresentou um trabalho no CBCE Ana, sobre a atração, sobre a percepção das crianças com relação ao ambiente aquático. E o que nós encontramos como resultado? A atração da criança pela água altíssima. Assim, 99% das crianças diziam que queriam entrar na piscina imediatamente. Mesmo sem os Ana, tá me pais, ouvindo? mesmo sem nenhum flutuador, crianças que não sabiam nadar. Então, isso foi uma coisa Ela que me deve estar chamou com muita áudio atenção mutado. pela falta de noção de riscos, né? E Ana? isso está sendo Ela comprovado deve estar com pelos áudio índices mutado. altíssimos Melhor ligar para de ela. Tô afogamento ligando. encontrados pela Sobrasa. Então, atualmente, o afogamento é a primeira causa de morte, primeira causa de morte de crianças de 1 a 4 anos. Tá? O segundo item, com relação às noções de segurança. É muito importante que essa conscientização de crianças e responsáveis seja feita. Então, as noções de segurança que não sejam apenas para as crianças. Os adultos precisam estar cientes desses riscos. Então, a Sobrasa tem feito um trabalho muito bacana para diminuir essa causa, né? Então, nós temos assim, simulações de quedas, simulações de riscos, e reboques, retorno para a borda, brincadeiras perigosas da criança afundar a outra Ana, criança. você não está ouvindo a gente falar com você.
entendeu? Ah, tá. Ah, entendi. Tá bom. Não estou Você está ouvindo. falando, a Peraí. gente não está te ouvindo. A gente está te ouvindo Ah, poxa. perfeitamente, mas você não está ouvindo a gente. Teve duas Ah, intervenções que o tá pessoal bom. queria. Ai, desculpa. Então, peraí, vou voltar aqui. Pronto. Quem queria Desculpa. falar, por favor? Ana, está me ouvindo agora? Ai, desculpa, é porque, desculpa, eu silenciei o WhatsApp para não ficar aquele pipipipipipi, e aí, então, deve ter silenciado junto. Me desculpa. Tem Vamos lá. problema, não tem problema. Está ouvindo, Ana? Sim, perfeitamente. Pois é, olha, eu não sei se você prefere que a gente faça essa intervenção agora por unidades, né? Ou seja, falar sobre aprendizagem, ou a gente, na verdade, acaba de ouvir as suas falas, porque as coisas, de alguma maneira, vão se complementando, já que o ambiente é o aquático, e a gente deixa para fazer essas intervenções depois. O que é que você prefere? Olha, Eu posso falar, interferir, Silvio? fala, Marcos. Assim, a proposta desse encontro de hoje é que haja maior participação dos convidados, dos professores. Então, acho sim, pertinente, se tiver alguma dúvida, É, você interferindo, né? Porque o momento hoje é para a gente, exatamente, de discussão, então, trazer referências, tá, de fora do trabalho. Eu acho que é nesse sentido, então, é oportuno que você interfira agora. Tá, então eu vou lá. Eu vou retomar aqui, Ana. Eu, uhum. Quer que volte algum é, slide? não, 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 não. Ah, Eu já fiz algumas anotações aqui. Eu vou retomar aqui a sua ideia inicial, quando você começou a fazer uma relação entre as experiências que a criança traz na perspectiva da aprendizagem motora do Nils, né? E eu não sei se te perguntar, ou, na verdade, fazer um comentário para a gente discutir. Na nossa área, né, digamos, na área aquática, para os colegas entenderem melhor isso, nós sempre trabalhamos muito com a perspectiva da aprendizagem motora do Gotani, que se classifica como a ideia de uma proposta de aprendizagem motora dinâmica, né? E o Niels, na verdade, ele coloca uma proposta muito interessante porque ele rompe com esse paradigma que nós tínhamos em mente, né? De alguma maneira bem biologicista, porque a gente parte da perspectiva, quando recebe o nosso aluno, do que o nosso aluno precisa aprender num determinado momento evolutivo. Tanto que você citou os próprios movimentos básicos fundamentais, que eu acho que você lembra que foi um trabalho da taxonomia da Anita Harold, né? Quando ela classificou, na verdade, os aspectos do desenvolvimento motor das crianças, né? E a taxonomia da Anita Harold é muito interessante porque ela trabalhou com crianças brasileiras, quando, na verdade, nós tínhamos sempre essa perspectiva de produções na nossa área, ou pelo menos eram aproveitados pelas áreas de aprendizagem esportiva de maneira geral, não só a natação, como outros esportes também, né? Sempre de crianças que não tinham, digamos assim, esse aspecto sociocultural brasileiro propriamente, né? E aí eu acho legal assim esclarecer, né, que a perspectiva do Niels, ela exatamente inverte o olhar docente, o olhar pedagógico sobre a aprendizagem da natação, porque na medida que ele mostra a importância da interferência do ambiente nesse processo, que é as necessidades que o ambiente impõe ao sujeito numa tarefa de aprendizagem motora, a gente tem que pensar, ao contrário, que não é a criança que tem que ser submetida a aprender um conjunto de situações normativas propostas ao desenvolvimento, apesar de sempre considerarmos, né,
essa ideia da influência do ambiente, das experiências que a criança traz. A gente sempre coloca isso com esse sentido mais didático, mas, na verdade, há um esquecimento desse fator quando a gente coloca na prática. Então, o Niels vem dizer exatamente o seguinte, especificamente sobre a natação, né? O que, na verdade, a natação denuncia sobre as necessidades da criança. Então, quando, na verdade, nós estamos sempre primando os nossos programas a partir de uma perspectiva, né, de uma taxonomia da aprendizagem motora, ou seja, de valores correspondentes às fases, como você falou, que tem uma relação espacial e temporal na perspectiva, digamos assim, do desenvolvimento, né? O Neil coloca ao contrário, ou seja, nós colocamos uma criança num ambiente diferente, o que aquele ambiente denuncia aos olhos dos professores, né? E aí a gente entra com um conceito, Ana, que agora faz parte, digamos assim, do campo semântico da aprendizagem da natação, que é a tal da aquacidade, né? Então, os colegas talvez estejam assistindo aqui que não sejam propriamente da área, a aquacidade é o conjunto de experiências que a criança traz relativos a essas experiências, todas possíveis, né? Desde uma adaptação ao meio líquido até, na verdade, uma convivência maior com o meio líquido, relativo à sua aprendizagem. E aí, quando a gente coloca a natação, o professor, digamos assim, ele sabe as etapas básicas pelas quais o aluno passa. E aí, Ana, é preciso a gente lembrar aonde, na verdade, o Guilherme Touch ele foi se fundamentar para exatamente propor essas etapas. O Guilherme Touch se fundamentou nos pressupostos do Lebouche, né? Quando ele propõe uma análise dos aspectos motores, incluindo a aprendizagem esportiva, e ele coloca a atividade de natação, aliás, é um dos únicos autores no âmbito da psicomotricidade, né, que faz essa proposta. Ele mostra que para aprender a nadar é preciso se cumprir 3 fases de relação com esse novo ambiente. É a adaptação, a outra é o domínio da respiração e a outra é o domínio do equilíbrio, né? E aí é o que você cita aí como flutuação, porque, na verdade, a ideia da flutuação, né, é a ideia de você, do ponto de vista sensório-perceptivo, na evolução desses domínios, né, experimentais, corpo, novo ambiente que você cita, seria a capacidade que o aluno passa a ter de controlar os seus movimentos para manter-se nessa posição para nadar, aí vem a questão dos nados, né? Que é exatamente a posição horizontal. Né? Aí tanto faz o decúbito, porque nós temos o nado costas também, etc. Né? Então, enfim, aí é só para lembrar que o povo da Espanha hoje, né, eles estão trabalhando com esse conceito de alfabetização aquática. Então, nós temos um perigo muito grande hoje no âmbito da natação, que são essas performances semânticas que confundem, às vezes, os professores. Né? Então, a alfabetização aquática, ela nada mais é do que o que você está se propondo a relatar dentro dessa sequência do Guilherme, na perspectiva do Lebouche, que é exatamente a aprendizagem, né, por vivências, e essas vivências gerando exatamente a estruturação dos aspectos cognitivos, porque a gente tem sempre que lembrar, sabe, Ana, que não é possível
fazer nada que o cérebro, portanto, que a cognição não tenha conhecimento e, ao contrário, né, comando. Então, não é, na verdade, o movimento que perfaz a cognição, é a cognição, na verdade, que gerencia essa ideia do movimento. Tanto que... Deixa eu fazer... Aproveitando aqui, Léo, só um minuto. Oi. Eu estou um pouco preocupado com a hora, são 11h20. Ah, tá, ok. Então, a Beleza. gente continua essa discussão um pouquinho para deixar ela concluir, ou tirar Tá, um pouco ok, mais para tem frente, senão a gente razão, não tem termina. razão, tem razão. Era só para a gente poder ampliar as discussões. Não, foi ótimo, é só para a gente seguir. Beleza, a gente vai se falando. Ana, depois a gente volta a isso aí para tentar alinhar algumas perspectivas assim mais acadêmicas nesse sentido. Ótimo, excelente. Vai, Lembrando Ana. que a alfabetização motora, antes da Espanha, a EGLE, nossa querida amiga, usou esse termo e toda vez que aparece esse termo eu falo, você devia ter patenteado a alfabetização motora. Mas quem falou isso? EGLE, a querida EGLE de Uberlândia. Ah, tá. Olha, com certeza foi na passagem dela pela Espanha quando teve com Múrcia. Você não tem a dúvida. Com Múrcia, pode ser. Aham. Então, trazendo, como é que os conteúdos, né, eles são todos interligados e a literatura ela vai se relacionando, apesar de alguns pontos divergentes. Por exemplo, o Lebuche, eu tive o prazer de encontrá-lo falando sobre a natação e ele diferencia profundidade rasa e fundo. Foi um achado meu no final da dissertação, onde ele coloca a modificação no ambiente raso ou a modificação no fundo, né? E foi o meu tema de pesquisa, né? Que foi a profundidade, você teve conhecimento. E então, como é que isso se relaciona? Porque quando o Neil ele traz o ambiente relacionado, integrado com a tarefa e integrado, quando ele fala organismo, nós entendemos esse ser amplo e subjetivo, né? Que é o ser humano. Então, isso passa a ser um sistema dinâmico e é muito interessante esse trabalho na perspectiva de possibilitar abordagens, né, intervenções pedagógicas para o professor. Então, você amplia esse dinamismo, não fica uma intervenção estanque, né? Isso precisa ser feito, isso nessa fase. E mesmo ainda hoje, com toda essa discussão, ainda se vê na prática, né, trabalhos muito biomecânicos, né, muito focados ainda no resultado, infelizmente, né, do estudo de coordenados, mas a gente está trabalhando para isso, né? Então, eu vou passar para a segurança aquática, por causa da hora. Então, como nós estávamos falando da atração pela água, a falta de noção de risco da criança e a primeira causa de óbito de criança de 1 a 4 anos. Por isso, atividades de conscientização são muito importantes, e aí nessas atividades, o que nós fazemos? Simulação de quedas, risco, brincadeiras perigosas, isso é conversado com as crianças, com relação eu posso segurar o meu amigo debaixo d'água, eu posso correr na borda da piscina, como que eu vou nadar com roupa? É agradável ou não é nadar com roupa? É mais pesado, é mais leve? Como é que meu corpinho fica nadando com a roupa? Então, isso é feito utilizando informação, né, e utilizando experimentação e também o aspecto cognitivo do aluno, no sentido dele entender essas regras de segurança, e a família, no sentido de entender que é necessária essa supervisão. Quando a gente olha esse aspecto da segurança aquática, entendemos que a competência aquática, elas vão representar as competências físicas, cognitivas e afetivas, que vão trazer uma pessoa competente na água. Ou seja, eu sou competente porque eu sei nadar? Não. Se eu passo, o meu carro cai como uma situação hipotética. O carro cai dentro de um rio. Eu preciso abrir a porta do carro e nadar para sair. É claro que é uma situação extrema, né? Mas olha quantas habilidades eu precisarei ter para sair desse carro. Então, e a gente vê, às vezes, situações simples, né? Da criança, por exemplo, cair numa piscina, numa situação
inesperada e ela ficar preocupada porque molhou a roupa, ao invés de pensar que precisa se deslocar até uma área segura, até uma borda, sair dali, chamar o socorro. Então, a competência aquática, nessa visão voltada para a segurança, ela acaba sendo muito abrangente também, além da natação. O prazer na atividade física, então, como nós estávamos trazendo, as aulas de natação nessa perspectiva psicomotora são muito mais estimulantes, né, e vão preparar o aluno para outras habilidades, para outros esportes, inclusive. Então, esse aluno que pratica natação com a vivência de bola, por exemplo, ele pode mais tarde fazer o polo aquático, né? Fazer um nado sincronizado, fazer um salto ornamentais, então, para outros esportes aquáticos. E eu ainda acrescento esportes aquáticos e não aquáticos. Tá? Esse aluno ele vai ter um repertório maior que poderá ser aproveitado em outras atividades, vai ser um aluno mais ativo, menos sedentário. Então, essas vivências psicomotoras, elas vão enriquecer as experiências, fazendo a base dos movimentos especializados, que são os movimentos requeridos para os esportes de nível, né, de especialização, dos esportes propriamente ditos. Então, por exemplo, aqui eles estão jogando bola dentro daquele arco. É um exemplo de uma atividade. A criança nada, retoma e vai fazer esse arremesso. Poxa, eu pensando num polo aquático, olha que atividade interessante. Posso fazer um voleibol futuramente, um basquetebol? Eu estou trabalhando muito membros superiores e na relação óculo-manual com a bola, né, de coordenação óculo-manual, que é uma coordenação motora fina. Trazendo equilíbrio, um equilíbrio como base da coordenação, e a sensação de desequilíbrio, ela causa ansiedade e medo. Então, movimentações onde a criança recupera os pés do chão, sobe, desce, modifica os seus planos e seus eixos, isso faz com que o aluno ele tenha esse domínio corporal, né? Então, essa capacidade de mudar de posição, de mudar de direção com mais facilidade, né? Da ventral para dorsal. A gente pode brincar um morto-vivo, flutuação ventral, flutuação dorsal, é uma atividade interessante para esse tipo de estímulo. No nado mesmo, então, nado 3 braçadas de crawl, 3 braçadas de costa, intercalando nesse movimento. Então, são atividades onde eu mudo o meu plano, mudo o meu eixo, eu vou requerer esse giro corporal. Noção de espaço, noção de tempo e noção de ritmo. Tá? Então, noções de direção, noções de distância, que são importantes. Então, a gente pode fazer trabalho com palmas e alguma marcação no meio da piscina. Até a distância X, você vem nadando forte. Após essa distância X, você vai nadando mais fraco, uma pernada mais tranquila. Ou intercalar braçadas com pernadas. O que isso vai trazer também? Eu estou trabalhando sequência, estou trabalhando memória, então já estou acrescentando uma função cognitiva para esse nado, além do aspecto motor, né? Então, passar por cima, passar por baixo, são noções de espaço temporal. Eu nado de contar as braçadas, eu nado quantas braçadas eu fiz, quantas braçadas eu realizei. Vamos fazer agora com menos braçadas, vamos fazer com mais braçadas. O que mudou? O que muda no meu nado? Né? Mais rápido, mais devagar? Então, são noções para o aluno que já está no nível de educativo, o aluno que já passou pela fase de adaptação, ele poder prosseguir sendo um trabalho mais rico do que apenas um dos 4 nados. Coordenação dinâmica global, ela vai requerer essa harmonia dos grandes grupos musculares. Aí, mais uma vez, o aspecto cognitivo entrando, porque ela requer um planejamento motor. Né? O que eu preciso fazer para realizar essa atividade? Então, eu vou saltar e o professor arremessa a bola, eu vou mergulhar e cabecear essa bola. O que eu preciso fazer? A cada experimentação, esse organismo ele vai entendendo como foi o movimento e vai aperfeiçoando esse movimento através da prática. Então, muito importante essa oportunização das repetições.
né? E que outro ponto importante falar é que os erros devem ser vistos como esse processo, né, de aprendizagem, e não o erro como não realizou. E aquela crítica do erro ser muito marcada, isso acaba sendo desmotivante. Então, que esse erro possa ser visto como esse aluno ainda está nessa etapa, ele está precisando de mais experimentação, de mais incentivo, e que isso vai evoluindo. Nessa fase de coordenação também, nados combinados, então, os nados que misturam borboleta com crawl, peito com costas, poder misturar esses nados, braçadas e pernadas diferentes, mixadas, também são muito ricos e vão exigir uma coordenação motora mais avançada, um controle motor mais avançado. Mergulhos variados, então não precisa treinar só o mergulho de cabeça. Ele pode fazer o pulo de costas, o pulo de lado, o pulo grupado, o pulo carpado, e uma enormidade de variedade, né, de experimentações que seriam interessantes para esse aluno e altamente motivantes, né? Importante sempre colocar isso. Coordenação motora fina, né, dos pequenos grupos musculares, ela vai requerer concentração dessa criança e vai estar ajudando nessa coordenação visomotora, visomanual, até uma alfabetização, que é necessária uma coordenação motora fina. Então, muitas vezes, um trabalho que é feito na natação, onde o aluno é oportunizado, né, de utilizar pequenos grupos musculares, utilizar as mãozinhas, como que isso pode ajudar nesse aluno na vida escolar? Eu gosto sempre de dizer que o nosso trabalho ele não vai se limitar à piscina, aos 4 nados. Então, nós conseguimos olhar mais para frente, de uma forma mais abrangente, esse trabalho vai ser muito enriquecedor para o desenvolvimento dessa criança. E aí, assim, eu vou dar destaque aqui nesse slide, que é a relação professor-aluno, né, que foi muito que apareceu também na dissertação que eu fiz, desde o vínculo de confiança. Então, é assim, a base necessária. Se não houver essa confiança, o trabalho não se inicia, tá? Esse aluno ele vai ficar mais reservado e isso vai dificultar o aprendizado. Então, o professor é aquele ser de confiança, onde o aluno vai poder expressar os seus medos, tá? E aí, muito importante, como nós falamos, que haja esse acolhimento, que haja essa compreensão. Esse professor vai estar atuando o quê? No ajuste da complexidade, aí trazendo o Neil com relação à tarefa. O ajuste da complexidade. Essa profundidade para esse aluno que está na iniciação, ela está muito grande? Ela está muito profunda? Ou ela está de acordo com a capacidade dele? Será que é melhor ele ficar um tempo mais numa parte rasa da piscina, caso haja? Esse aluno precisa de auxílio? Ele precisa de algum auxílio diferenciado do grupo? Foi uma coisa que o professor Guilherme, né, colocou muito bem com relação à individualização e a diferenciação. Então, esse aluno ele precisa de um material a mais, esse aluno precisa de uma sustentação, de um toque a mais do que o restante do grupo, né? E é possível, muitas vezes, o grupo está realizando uma atividade e esse aluno poder ter um suporte a mais, um flutuador a mais, um auxílio a mais, ou uma distância menor para esse aluno. Ele está iniciando, ele está ainda com menor resistência. Então, esse ajuste, quem consegue fazer é o professor, né? E que é importante que isso seja feito de forma bem compreendendo, né, a subjetividade desse aluno. Então, aspectos relacionais que vão ser contemplados com esse modo de ensino. Eu consigo ter uma cooperação, uma integração social, já que eu tenho atividades que vão permitir a prática dos jogos cooperativos. Eu vou ter diálogo, né? Então, esse aluno vai sendo estimulado a ouvir, a falar, a expressar a sua linguagem,
a poder contar uma história. Esse aluno vai desenvolvendo o seu autoconceito, né? Então, ele vai entendendo o que ele consegue fazer, o que ele não consegue, quais são as suas possibilidades, quais são as suas dificuldades, né? Até com relação à segurança aquática, é importante que ele entenda, ali eu não posso ir, isso eu não posso fazer, eu não posso pular sozinho na piscina, né? Então, são noções que devem ser passadas para que esse aluno consiga compreender realmente as suas necessidades e as suas possibilidades. O aumento na autoestima, a gente pensar no perder e no ganhar, aquele aluno que quer sempre ser o primeiro, aquele aluno que não gosta muito, né, de ser frustrado. Então, se a gente tem um trabalho que consegue atender um pouco mais e acolher um pouco mais, a tendência, através desse diálogo, a gente poder ajudar nesses casos, né? E, como nós falamos, atividades que trabalham sequência, atividades de coordenação mais complexas, elas vão estar trabalhando a memória também, a atenção, então ajudando nesse aspecto das capacidades executivas. Então, o que nós podemos pensar, né? A gente está partindo para uma finalização, seria a aquisição dos nados, que é um dos objetivos principais, e a segurança aquática. O que eles demandam? Então, se a gente pudesse parar aqui hoje e pensar, para que haja essa aquisição dos nados, o que eu preciso? Será que a gente pode responder? Alguém quer responder? Pode chutar, não tem problema. Professora Ana, bom dia. Bom dia, professor. É uma honra estar vendo novamente a senhora. Eu tive a honra de ir na sua tese do mestrado. E eu passei por isso ontem. Eu dou aula na Vila Olímpica. Aí eu fiz o que a senhora falou na aula, até no mestrado, a senhora mostrou. Eu tentei pegar. Tinha alguns alunos, né, com suspeita de TDA ou até um leve, algum grau, né, de autismo, mas como não tem laudo, a gente não pode comprovar. Mas aí eu tento separar um grupo dos alunos, que olha a turma da iniciação que eu tenho na Vila Olímpica. É de 8 anos até 15 anos. Aí, simplesmente, a turma tinha 12, aí aumentaram a turma, a inscrição para 30 alunos. Aí eu separei um grupo dos maiores e um grupo dos menores, com os maiores que já sabem nadar, que estão comigo há mais tempo, e esse grupo dos menores que entraram há pouco tempo. Aí eu boto o colete, boto também um macarrão, total segurança, deixo próximo a mim lá o guardião da piscina. Aí eu separo no grupo mais avançado, que já tem mais tempo, o grupo 2, os menorzinhos. E ontem, a minha coordenadora simplesmente viu aquilo e veio interferir na minha aula. Não. Esse grupo 2 tem que estar mais ativo. Tem que estar mais junto do grupo 1. Fica muito tempo parado. Isso aqui eu parei, eu olhei. Professora, era o que a senhora falou. Primeira coisa que eu tô falando é segurança. Eu não posso botar os pequenos que estão entrando agora, porque tá verão, tá calor, tô abrindo vaga, tô um montão de criança nova que não sabe nem respirar na água, não sabe nem ficar, só quer brincar na água, não quer saber de mais nada, não quer nem saber de nadar. Aí eu uso o princípio da segurança, mas a minha coordenação, às vezes, da Vila Olímpica, interferiu na minha aula ontem, preocupada com o movimento da turma. Aí eu lembrei da sua aula, o professor Marcos aí, Léo, é a tua aula, teu salão, é o teu momento. Eu falei para o seu coordenador, com licença, mas é minha aula, vai ser do meu jeito, eu vou fazer assim, eu não vou mudar. Tá legal? Aí ela saiu, não gostou muito, mas eu mantive tudo que a senhora falou agora, eu passei ontem. Primeiro o princípio de segurança e depois de adaptação com as crianças novas, que tem abaixo de 10, 11 anos. Que tem criança que nunca nem botou o pé na piscina lá, que começou agora a aula comigo. E a piscina só tem 25 metros, eu estava usando a metade da piscina, dividindo com outra professora. O Leonardo até tem um slide aí, na sequência, que é sobre os desafios, né? Eu acho até que a gente conversou um pouquinho naquele dia, porque o número de alunos, profundidade, idades diferenciadas, é muito desafiador mesmo. E a exigência ainda... Você falou todo o meu slide, o próximo, mas está tudo bem.
a exigência de uma prática, ainda que muitas vezes irreal, né? Por uma cultura de ter que se realizar os 4 nados, porque a natação tem que estar o tempo todo em movimento. Então, esse é o nosso desafio, e muito, muito complexo mesmo, quando você tem grupos grandes, né? Em grupo pequeno é muito mais fácil você conseguir fazer o trabalho ideal, né? Então, são desafios mesmo, e me solidarizo com você aí, porque realmente é complicado. Então, passando aqui, quando chegar lá no slide, a gente volta a falar. A aquisição dos nados, ela vai requerer... Opa, não quer entrar aqui. Peraí, opa. Pronto. A conquista desses movimentos motores fundamentais, né? Que a criança precisa realizar antes de estar nadando mais vezes, não é isso, Léo? Como você falou. E a segurança aquática, a consciência dessas noções corporais e dessa autonomia, para poder interpretar o ambiente e agir. Então, se essa criança não tem essas noções básicas, como é que eu vou deixar essa criança me deslocando numa piscina funda para lá e para cá, de forma, assim, muitas vezes copiando o movimento, né? Executando o movimento sobre o qual ela não tem a menor noção, né? A menor consciência. Desafios, falei? O slide. A organização, como é a organização desse local? Como é esse espaço? Quantos alunos eu tenho? Quantos professores? Então, a gente não consegue fazer milagre. A segurança, eu acho que deve vir em primeiro lugar, tá? Porque com a vida a gente não brinca e depois não adianta mais dizer o que foi, o que aconteceu. Então, eu colocaria a segurança em primeiro lugar e tentar, se possível, algum professor, um estagiário. No meu trabalho, a gente iniciou sem o estagiário, mas tivemos que colocar o estagiário para poder realizar a pesquisa, de forma que os alunos tinham muito medo e os alunos não ficavam na plataforma de segurança, eles pulavam. Isso foi muito preocupante. Foi muito estressante para todos os professores que participaram da pesquisa. Foi um momento de muita aflição. A expectativa familiar ou da gestão do espaço, né, nessa pressa de resultados, que vai ignorar essa visão mais ampla. Eu falei, você fez o meu slide todo, acho que você me mandou e eu coloquei aqui, né? A cultura do ensino da natação, de aprender os 4 nados, então é uma cultura restrita aos 4 nados. Nós já vemos hoje algumas práticas a gente tem falado muito, né, desenvolvimento motor, da experimentação por parte da criança, de uma maneira geral, na educação física, mas acredito que ainda temos um longo caminho pela frente. A observação da subjetividade do aluno não é comum no esporte, né? O esporte ainda tem essa visão biomecânica, onde o aluno precisa realizar metas, números, distâncias. Então, esse olhar de se o aluno está cansado ou se o aluno está com medo não é um olhar comum que se tenha. Então, acredito que seja bem desafiador para todo mundo. Chegando aqui nas considerações finais, eu vou abrir para discussão, eu acho que mais alguém queria falar. Importante a inclusão das atividades psicomotoras diversificadas nessa adaptação, né, para a conquista consciente e prazerosa das competências de natação e dos futuros esportes, né? Então, a gente não pensar somente na natação, mas poder pensar aqui nos futuros esportes também, uma visão mais ampla. Obrigada a todos e quem gostaria de contribuir, falar, perguntar, sintam-se à vontade. Obrigado, Ana Cláudia. Esse é um momento agora propício. Se alguém quiser fazer algum comentário, se alguém quiser perguntar ao professor alguma sugestão, se quiser fazer alguma, como o Léo fez há pouco, esse é o momento agora, a gente tem ainda mais uns 10 minutos. Então,
Se alguém tem alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa. E aí? Ok, eu vou de novo. Podemos? Devemos? Ok. Ana, Ana querida, até então a gente estava trocando ideias, fazendo algumas acomodações às suas falas, mas agora vamos a uma pergunta, então. Eu adoro essas coisas. Olha só, Ana, nós sempre vivemos, né, esse mote dentro da educação física e dos esportes de aprendermos as técnicas, né? É o que o Guilherme se bateu e você também está complementando as marteladas, digamos. Nós vivemos hoje um momento que, para mim, ainda é muito conflituoso. Eu ainda estou estudando isso, repensando essas coisas, que é essa não negação dos quatro nados, mas comungar desse discurso que as pessoas vêm incorporando e generalizando sem reflexões básicas sobre uma natação para além dos quatro nados, né? E aí eu fico pensando, o que será isso? O que será um quinto nado, né? Digamos. Mas a pergunta que eu acho que antecede a isso é: será que, em razão de uma série de mudanças, evidente, culturais e transculturais sobre a educação física e o desenvolvimento humano, principalmente o desenvolvimento infantil, nós começamos a resgatar as chamadas pedagogias ativas, né? Propostas por Frenet, Montessori e tantos outros educadores aí. E hoje começamos a pensar novamente a criança como protagonista e não o professor e a técnica como protagonismo das nossas aulas. E agora estamos preocupados com psicomotricidade, desenvolvimento, isso e aquilo. A pergunta é: nós, professores, você, Ana, com tantos anos de beira de piscina como eu, de água, de experiência, no fundo, nós sempre estivemos preocupados com isso. Esses conteúdos sempre estavam na nossa cabeça, nas nossas boas intenções, do ponto de vista educativo, né? Ou seja, de fornecer informações, conhecimentos para a vivência das crianças. Então, a pergunta é: será que, na verdade, nós não falávamos sobre essas necessidades infantis de desenvolvimento, e hoje esse discurso ficou amplo, aberto, irrestrito, quer dizer, ficou disponível, né? E aí nós começamos agora a protagonizar o desenvolvimento, a criança como fator importante antes das técnicas, etc, etc. Porque essa ideia de ficar para além dos quatro nados me parece um aspecto de intenção coletiva, de daqui a pouco nós estarmos falando assim, porra, esquece competição de natação, esquece competição, esquece esporte competitivo, porque nós vamos chegar lá, amiga, de alguma maneira ou de outra, né? Com todas essas preocupações ou não, nós vamos chegar lá. Então, a pergunta é: será que hoje nós resolvemos abrir o verbo sobre essas preocupações? Mas isso nós já sabíamos há muito tempo. No âmbito da nossa natação, Ana, para os colegas aqui terem ciência, em 1939, quando Mirta Magrol começou as experiências dela, para deixar claro, Mirta Magrol jamais pesquisou sobre natação. É um erro trágico dos colegas que faz essa interpretação, que ela que descobriu o reflexo de nadador, etc, etc. Esse reflexo já existia, né? Que é o reflexo de reputação. Então, ou seja, a Mirta Magrol estava preocupada em verificar como a prática de atividades esportivas, de maneira geral, poderiam gerar potenciais para o desenvolvimento da criança, porque ela trabalhava numa maternidade e gostava muito de trabalhar com crianças prematuras, assim como foi o Igor Tchaikovsky na União Soviética,
quando ele resolveu fazer o parto dentro d'água, que até então não se falava disso. Isso em 1987. Então, resultado, a pergunta é, Ana, a questão de agora é assumirmos o protagonismo infantil e começarmos a pensar para além dos quatro lados, porque, para além do ensino do futsal, não vamos mais ficar fazendo aqueles exercícios, digamos assim, calistênicos. Chuta 20 vezes a bola na parede, passa a bola. E aí, em todos os esportes, isso? Como é que é a sua opinião sobre essa coisa? Vamos lá. Oi, Leonardo, muito boa a sua colocação. Eu acredito que essa tendência de ampliação da educação física seja abrangente, sim, tá? O meu filho fez futsal e a aula de futsal para os pequenos é riquíssima. Cones, arcos, não é só chutar, eles têm pouquíssimo tempo de jogo, então atividades psicomotoras variadas, assim, muito interessante. Acredito, inclusive, que na área pedagógica, escolar, eu fui alfabetizada com 4 anos de idade. Né? Hoje em dia isso não existe mais. Hoje em dia a criança vai brincar de massinha, 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 vai pintar, vai rabiscar. A alfabetização, propriamente dita, ela vai acontecer com 6, 7 anos. Então, eu acho que esse movimento vem na contramão de uma ansiedade cultural e social, né, onde a criança precisava estar pronta para fazer mais coisas e realizar e executar. E acredito que as pesquisas no âmbito psicológico evoluíram e as pesquisas têm mostrado consequências ruins, têm mostrado que a criança, quanto mais experiências ela tiver, mais rica, mais feliz, né, mais tranquila essa criança vai se desenvolver. Então, não só no âmbito da natação, mas eu acho que é um movimento geral, embora ainda se veja trabalhos antigos restritos aos 4 nados. Tá? Com relação à competição, eu entendo a competição numa etapa posterior. Essa criança já passou por toda essa base, a criança, sim, poderá, se quiser, fazer uma competição ou de natação, ou de polo aquático, ou de vôlei, ou de basquete, ou vai fazer outra coisa. Mas ela é uma criança que ela vai poder ter possibilidade de escolha. E mais do que isso, ela tem consciência do movimento. Não é uma criança que realiza os 4 nados de forma... Ela não reproduz os 4 nados. Ela percebe o movimento, ela percebe seu corpo empurrando a água, ela percebe o seu posicionamento. Então, é uma criança mais completa, né? Nesse aspecto. Eu falo global porque eu vou colocar a parte psicológica, a parte afetiva, a parte cognitiva, que vão estar sempre caminhando juntas. Eu acho que é uma tendência feliz, né? De resgate do desenvolvimento da criança, mais espontâneo, né? Da mesma forma que se estimula atividades ao ar livre, né? Então, a gente está vindo numa corrente de buscar atividades que são saudáveis para as crianças, ao inverso do que havia sido feito quando era tentar acelerar, e muitas vezes isso não deu certo. Mais alguém? Marcos, pois não, Marcos. Vai lá, Marcos. Eu não vou falar não, muito não. Vou só deixar a pergunta. A relação aí que a gente tem da natação, né, essa discussão que o Damasceno trouxe, é interessante, tem uma relação muito grande com as mudanças educacionais, né? A partir da década de 80, quando a gente começa a discussão toda da educação física, essas teorias todas, né, da psicomotricidade influenciaram na natação profundamente. Acho que a minha história, essa vivência, nossa. Até então, você tinha essa visão muito de ensinar o 4 nados. Você tinha que... Entrava... Até porque a natação era muito em clubes, né? Era realizada dentro de clubes, e o objetivo do clube era sempre participar das competições. A década de 80 também traz um advento das escolas de natação.
né? Fazendo a propaganda, a Estilo acho que é a primeira escola que a gente tem aqui no Rio de Janeiro e que incorporou toda essa teoria, né, da psicomotricidade para mudar a forma da gente ensinar natação. E eu acho, hoje eu acho que nós vamos observando isso, que vem sendo inserido nos demais esportes. Não sei se não posso dizer que a natação foi uma pioneira, né? A gente isso cabe até investigação. Mas da minha percepção que eu vivi é onde que a gente que buscou deu esse pontapé inicial, rompeu esse certo paradigma, né? Então tem uma relação, a gente vai sempre pensar, acho que vê assim, né, hoje quando a gente olha a história da educação, a gente tem a ideia de que a natação era sempre uma coisa assim, muito da elite, ela fazia parte de uma formação cultural das pessoas, do bem-estar, mas como assim, o ócio, não só a natação, como a pintura, a dedicação à música fazia parte de uma educação que era, a gente pensa hoje de contemplação, e era para pouca gente, né? E hoje em dia, assim, aí deixo assim essa pergunta hoje, aí a gente transforma isso de um tempo, vem as Olimpíadas, a gente começa a organizar essa coisa esportiva enorme, tem um interesse esportivo que é muito interessante. Agora, se a gente pensa na dimensão educacional mais democrática, hoje pergunta assim, deixa a pergunta, eu não vou responder, mas o porquê se faz competições de natação hoje? Por que nós insistimos, né? E para que servem essas competições? E aí eu deixo a provocação para os que foram atletas, né? Qual o sentido da gente fazer hoje essas coisas, se gastar tanto para que a gente faça ter medalha, troféu, né? Eu acho que essa é uma boa questão para nossa área, para reflexão, dando sequência aí às ponderações do Damasceno, né? De uma forma sintética, essas são perguntas que cabem ao mundo de hoje, né? A É, gente tem produção não, teórica na educação, a produção técnica da natação, vocês mostraram, né? O Tuxi e você trouxeram. Alguém falou aí da biomecânica, a gente tem avanços enormes científicos para poder fazer isso cada vez um melhor até. Mas em que é que isso beneficia, né, um ser humano comum, né, que queira aprender a nadar e Ô, se Marcos, divertir? deixa eu só acrescentar uma coisa aí, até para conhecimento dos colegas. Você comentou sobre um dado histórico interessante, e aí eu vou me fazer presente nessa história. Leonardo Damasceno, abri a estilo de natação com José Carlos Vilela em 1983 na Tijuca. Eu fiz o primeiro programa de aprendizagem de natação com Zé Carlos Vilela, porque ele tinha e tem uma escola herdado da mulher dele, no casamento dele, porque ele era apenas um empresário, e ela, a família da esposa do Zé Carlos, tem a Mobile, que era uma escola muito famosa na época ali na MOP, Tijuca. MOP, é MOP, MOP. MOP, MOP, obrigado, Ana, isso, a MOP, né? E aí ele me procurou e falou: Leonardo, como é que a gente pode fazer alguma coisa aqui para essas crianças da escola terem algo além da educação física? Vamos trazer para a piscina. Aí montei um primeiro programa, etc, etc, etc. E claro que, como você está bem dizendo, né, a gente que lida com a pedagogia e trabalha com empresários, depois sempre sofre alguma coisa. Aí eu me decepcionei muito com ele, com promessas, e etc, etc, etc. Isso é um outro assunto. Mas, enfim, eu não tenho certeza, tá, Ana? Não vou rasgar cedo aqui, mas eu acho que fui um dos primeiros professores a começar a trazer escolas para dentro das escolas de natação, fazendo esses convênios com uma atividade suplementar da educação física. Na época, eu trabalhava na creche escola Brotoeja, ali do lado, na Tijuca, né? E levava as crianças para nadarem ali
na Hebraica, não, um clube israelita ali, alguma coisa assim que tem ali na Tijuca, que eu já me esqueci, já estou fora do Rio há mais de 30 anos. Então, enfim, mas é só para registrar isso, tá? Então, eu sou dinossauro dessa história, da relação entre E é esse o cruzamento. depoimento, você fazendo um registro histórico mesmo. E Não, isso coincide. já está publicado, inclusive, né? Mas, e é isso, né? Ana, olha, aproveitando o Marcos aqui, esses contratempos, ô Marcos, eu sempre fiquei pensando quando você fala que a natação é uma atividade para a classe dominante, e na verdade é mesmo. Ela sempre foi elitista e elitizante, né? Hoje a gente faz toda essa discussão sobre segurança aquática, sobre aprendizagem da natação, e aí nós perguntamos: a que classe social nós atendemos com essa nossa prática? Essa também é uma pergunta que eu deixo no ar. E as outras crianças desse Brasilzão? E as crianças das escolas públicas? Né? E eu rebato os colegas quando os colegas ficam assim. É por isso que eu tenho poucos amigos até na área, eu deixo bem claro isso. A psicomotricidade. Aí eu pergunto, o que é que nós fazemos que não é psicomotor? Ou seja, o que é que nós fazemos que a cognição não seja exatamente o carro-chefe disso, até porque hoje a neurociência vem mostrar uma coisa que, claro, já conhecemos há muito, né? Que é a questão, digamos assim, está me fugindo aqui a palavra, ah, o amadurecimento motor, que aos 7 anos seja funções executivas. Então, hoje a neurociência fala exatamente da cognição, da importância da cognição nas chamadas funções executivas. E aí, meu amigo Leonardo, meu xará, né? Leonardo dos Franciscos aqui, amante da água. Então, deixa eu te lembrar, né, que as funções executivas da neurociência, essa perspectiva psicomotora, ela vem exatamente fundamentar o que você está recebendo hoje como alunos aí, que são alunos com TEA, com TDAH, com TOD e outras coisas do gênero, que espero que futuramente, no trabalho com o Silvio, aí, como orientador agora do Pós-Doc, a gente abra espaço aqui para essas discussões que eu acho riquíssimas, né? Então, voltando, o que não é psicomotor? Vamos lembrar que o próprio Piaget já disse há muitos anos, no século passado, que a afetividade é o combustível do movimento humano. Ninguém faz nada que não tenha exatamente a congruência do aspecto afetivo, gerenciado pelo cognitivo, para depois ele se fazer como movimento. Então, falar de psicomotricidade é, na verdade, a gente importar coisas que nós já vivíamos no Brasil aqui antes deste povo, né? Então, assim, a minha preocupação ainda é hoje como nós podemos popularizar, como nós podemos criar mecanismos de ações públicas, de políticas públicas, para que toda essa preocupação com o desenvolvimento humano e infantil saia das escolas de natação, em bairros com poder socioeconômico, isso e aquilo, e etc, 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 e a gente consiga abranger um mundo maior. Eu não sei se os colegas aqui sabem, mas o Brasil é o país com o segundo maior número de piscinas no mundo. No mundo, galera, no mundo. Olha que coisa maluca isso, né? E a maioria Leonardo, da nossa população infantil não nada. Tem essa privação. Ok, quem está falando aí? Leonardo, meu nome é Luiz César, bom dia. Oi, Luiz, tudo bem, meu Tudo querido? bem? Tudo Tudo bom. jóia. Eu queria pegar, se fosse possível, Não, ok, eu já parei de uma falar porque bretinha eu adoro da, uma da tua discussão, linha. adoro uma roda de conversa. Isso. Nós estamos conversando sobre as atividades aquáticas, o mundo da natação. O mundo da natação ele é muito amplo, né? Eu tive a oportunidade de ser atleta e estou no meio da natação há 40 anos, ministrando aula, né? E trabalho em academia, com poder aquisitivo bom, muito bom. Já trabalhei na Maré há 6 anos
numa piscina olímpica, dando oportunidade para as crianças carentes. E hoje eu tenho um projeto como professor do município também, que é o Clube Escolar, e é onde a academia que eu trabalho, que é a Tubarão, vocês devem conhecer, logicamente, né? Do Renato Arantes. Eu trabalho lá há 30 anos, Marcos Miranda trabalhou comigo lá há alguns anos, e ele me cede espaço na piscina também. Eu não só sou professor da academia, como também utilizo com os alunos do município. Então, os projetos sociais, eles existem, né? E são muito bem fundamentados aqui no Rio, da onde eu tenho conhecimento. Tá? O que falta, logicamente, isso é uma coisa que a gente pode discutir em outros momentos, são faltas de vontades públicas de se manterem os projetos, né? E não é uma mudança de governo que vai fazer, que não deveria acabar com os projetos. E a gente sabe que isso é uma questão política, né? Elas existem. Então, eu acho que isso é até uma proposta para o grupo. É da primeira vez que eu estou participando hoje com vocês. Eu sou professor da FATEC, né? Coordeno lá e sou da área de natação lá também, é que a gente possa desmembrar os nossos assuntos ligados à área aquática. Hoje nós tivemos, a professora Ana se colocou muito bem, parabéns, tá, sobre os pontos de vista, deu um leque muito grande, só que é uma área muito ampla, e aonde a maioria das pessoas que eu estou vendo aqui, que são participantes, tem já uma bagagem por trás e uma experiência muito grande, né? Leonardo, eu acompanho o teu trabalho há muito tempo, né? Mesmo a gente não tendo contato, mas eu vejo o seu trabalho, já vi muita coisa que você fez, te dou os parabéns, inclusive, né? Um estudioso da área aquática. Onde a gente possa focar atividades. A professora hoje falou sobre a questão da segurança aquática. Nós vamos discutir 2 horas e trazer uma gama de coisas sobre a segurança aquática, né? O Rio de Janeiro ele tem uma visão, o Amazonas é uma outra realidade, né? O que é o nadar no Rio, o que é o nadar no Amazonas, né? O que é o nadar em São Paulo. São Paulo é o estado do Brasil que tem o maior número de academias, e são academias fortíssimas. Nós estamos tendo essa semana, só para um informe a vocês, o Mococa, que é o Campeonato Brasileiro Infantil de Natação, né? Foi feito um estudo e aonde nós temos os talentos. De lá saiu o Gustavo Bosch, saiu o Fernando Scherer, saiu o próprio César Cielo, né? Quanto outros nadadores que nós tivemos. São nadadores que vieram dos 10, 11, 12 anos, já trabalhando numa parte competitiva, né? Então, é um material de estudo que nós temos pela frente. Como é que esse pessoal, esses atletas, não só como talento, né? Porque a gente sabe que os talentos são perdidos por não se ter um acompanhamento psicológico, etc., como essas crianças conseguiram chegar ao nível olímpico. Se o nível olímpico, viu, Marcão, que a gente discute muito, eu gosto do trabalho do Marcos, né, sobre jogos cooperativos, trabalhamos juntos, e eu insiro nas minhas aulas de natação jogos cooperativos. E eu fui técnico de natação até 6 anos atrás, 30 anos na borda da piscina, trabalhando com brasileiro, sul-americano, etc. Então, eu tenho essas 2 visões, tanto da natação formativa, da natação inclusiva, da natação não da inclusão só dos deficientes, mas dos carentes, né? Que são as vilas olímpicas, do município, da nossa cidade, do nosso estado, que existem projetos, e a natação competitiva. Então, nós temos um espaço para todos, né? A gente não tem como limitar o que minha filha... Eu tenho uma filha de 34 anos que foi nadadora, eu tenho 2 filhos pequenos hoje, um de 10, um de 12, né? Que faz uma natação formativa, onde eu coloco para eles o aprendizado dos 4 nados, mas eu coloquei em todo o trabalho de adaptação e iniciação a segurança aquática, toda a parte de salvamento, natação com roupa, natação utilitária, todos os movimentos. O aluno, quando chega para entrar num nívelzinho, que seja da touquinha verde, ou já, dependendo da escola, como a gente coloque os níveis, ele já passou por uma série de adaptações, de giro, de cambalhota, de visão subaquática e etc. Então, nós temos, dentro da nossa área aquática, uma gama de experiências e aonde nós poderíamos, dentro, uma proposta dos nossos encontros, que a gente pudesse subdividir, né? Vamos falar sobre jogos cooperativos dentro da atividade aquática, de criança a adulto, né? Eu vejo na FATEC, que é um trabalho social, nós trabalhamos tanto com os alunos da escola,
quantos alunos da comunidade? Em Marechal Hermes, que é onde eu leciono, nós já tivemos até 1.200 alunos da comunidade frequentando a nossa piscina, fora os alunos da escola. Hoje, por problemas políticos, que não convém nada aqui entrar no detalhe, eu tenho 520 alunos de adultos fazendo natação e hidroginástica, que não são da escola, são da comunidade. O objetivo dele é competitivo? Não. É lazer, é social, é recomeço de vida, é melhorar a saúde deles, né? Então, dentro da parte aquática, para eu não me alongar, nós podemos fazer uma subdivisão muito grande e até fazemos estudos mais aprimorados, que às vezes eu tenho alguns dados, a Ana tem alguns dados, o Marcos, o Leonardo e nossos colegas têm alguns dados já prontos que podem vir a somar nos nossos... Tá bom? Obrigado. Obrigado, Luiz. Obrigado, Léo. A gente já está com um pouquinho passado do nosso tempo, então a gente começa a ter evasão. Queria saber se alguém quer concluir sumariamente, fazer algum comentário, para que a gente possa caminhar para o encerramento. E lembrando que nós vamos ter um encontro prático no dia 14. Estamos definindo ainda o local e é importante que vocês possam estar presentes conosco. O professor Guilherme Tucher vai estar lá e a gente não definiu ainda o espaço, se vai ser Marechal, se vai ser Instituto, se vai ser Quintino. Estamos ainda avaliando, o Marcos está tentando resolver esse espaço, que vai ser o nosso último encontro do ano e terão outros ano que vem até o meio do ano. Então, eu queria saber se alguém quer concluir ou falar alguma coisa, caso não, eu gostaria de encerrar. Eu quero aproveitar a oportunidade e dizer que, Ana, parabéns, Ana mestra agora, né? Eu adorei, enfim, esse seu processo de conquista. Encontrei você no INAT e falei, Ana, vou ver a sua defesa, mas olha, universidade pública, você sabe, foi muito difícil conseguir sair daqui para ir lá ver a sua defesa, mas estava torcendo por você. Parabéns, né? Agora sim, né? Não que seja um desmerecimento aos outros colegas, mas agora você está registrada no mundo acadêmico mesmo, né? E é super legal te ver, Ana, e adorei ouvir você, porque é a primeira vez que eu estou tendo a oportunidade de te ouvir, né? Eu já tinha recebido um convite seu há muitos anos, você lembra? Fui lá fazer uma atualização com seus professores, etc, etc. Mas é a primeira vez que eu estou te ouvindo e, Ana, ó, adorei. A gente vai ter muito o que conversar, tá? Então, enfim, é só isso. Te dar os parabéns mais uma vez aqui, né? E, claro, evidente ao Silvio, que teve umas sacadas interessantíssimas do ponto de vista metodológico, em razão do que você conversou comigo no INAT, você lembra? Eu vi que vocês buscaram uma saída ali para aquele problema que você tinha, mas, enfim, é muito legal, né? E é isso aí. Né? O Silvio, eu só também mais uma vez agradecer aqui a Ana, tá, pela tua boa vontade, a disposição e pela bela apresentação, e te parabenizar, porque eu falei que você faria uma boa apresentação para não ficar preocupada, então agradeço, foi ótimo, muito a contento, tá? E agradeço a todos também pela participação, o Silvio já deu os informes aí, tá? Eu só falo o seguinte, César, você ainda está aí, César? Ou ele saiu? Acho que saiu. Está ali, Não, está aí, ele está aqui. está na lista. Está na Tá aqui, lista. ó, Luiz César. Para a gente conversar com ele. Enquanto a gente está aqui, eu já falo logo com ele, ou você, a gente já tenta acertar alguma coisa aí, Tá bom. se for possível. De qualquer forma, queria, então, agradecer a presença de todos, do Marcos, a organização dele, do Felipe, ao Luiz César aí. E convidar todos vocês, né? Eu estou na rua agora, eu estou indo buscar meus filhos na escola. Ah, então tá. Não, então eu já ia aproveitar, então deixa quieto. Outra hora eu falo contigo. Bom, queria convidar vocês a conhecer também o projeto Rio Aquático, eu sou um dos coordenadores. Hoje é o maior projeto social de atividades aquáticas no Rio de Janeiro. Tá joia. A gente tem aproximadamente 1.500 pessoas, 1.500 alunos sendo atendidos no Júlio de la Mare e no Clube de Regatas Vasco da Gama. E a parte metodológica eu implantei com um sistema onde a gente
ensina a nadar e jogar polo junto, então uma escolinha de atividades aquáticas, a metodologia que eu denominei como bola amarela, e está franqueado a quem quiser ir lá conhecer, saber como está sendo feito, fazer pesquisa. Nós temos a professora Carla, que já está se debruçando sobre esse processo e de entender como está sendo esse trabalho lá. Então, fica à disposição para quem quiser indicar a conhecidos, alunos, que vocês queiram que façam parte do projeto. Tendo vaga, a gente vai atender sempre com a melhor boa vontade. Tá bom? Amigos, amigos e amigas, fiquem bem. Queria agradecer a presença e nos vemos, se Deus quiser, no dia 14. Tá legal? Que vai ser o nosso último evento do ano, prático lá. Vamos definir um local ainda. Ana, parabéns mais uma vez. Eu acho que o Léo sintetizou muito. Você tem sido brilhante nesse tempo todo. Acabou de aprovar um artigo recentemente sobre aprendizado em água funda e piscina rasa e piscina funda. Eu acho que é um dos primeiros estudos, se não o primeiro, no Brasil, com a profundidade que você, literalmente, sem trocadilho, fez, né? A profundidade da piscina, a profundidade do artigo foi bastante interessante. Eu acho que vai ser um artigo referência para as pessoas que tenham interesse com esse tipo de estudo. E eu acho que é daqui para frente. Eu acho que você vai ter mais uma contribuição importante para a área das atividades aquáticas e para o nosso grupo de pesquisa. Obrigado, professora. E amigos Obrigada. e amigas, quer falar alguma coisa, Ana? Quer encerrar? Não, agradecer o convite, é isso mesmo, momento de troca, momento de debate, é isso mesmo, muito feliz. Obrigada, Marcos, obrigada, Silvio, pela oportunidade. Obrigada, Leonardo, pelas contribuições também. Pessoal, tchau, tchau e até a próxima. Tchau, até logo. Tchau.